Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom estar aqui na casa do Senhor e sentir esse fogo verdadeiro caindo do céu. Glória a Deus. Amém. É preciso que a gente, antes da mensagem, teça alguns comentários. Muitas vezes nós queremos uma resposta de Deus imediata. Muitas vezes nós não temos paciência para esperar, confiar no Senhor que a resposta virá. Muitas vezes na oração nós colocamos toda a nossa fé, toda a nossa expectativa, toda a nossa esperança, abrimos a mão, fechamos a mão, receba a vitória, e nós fechamos a mão e saímos, recebi a vitória, vou para casa. Mas muitas vezes, culto após culto, nós fechamos a mão, dissemos que recebemos a vitória e vamos para casa e nada acontece. O Deus do já. Você crê que Deus é o Deus do já? Você veio aqui para receber já a sua vitória? Você veio levar hoje a vitória para casa? Aleluia! Então vamos lá. Abre a sua mão. Amém. Agora feche a mão e receba a vitória em nome de Jesus. Tome posse da vitória. Você crê que Deus é o Deus do já e está te dando agora a tua vitória? Amém. É assim? Vamos ver. Que eu podia muito bem chegar aqui, como eu fiz agora. Receba a vitória. Abre a mão, fecha a mão, leva a vitória para casa. Irmãos, eu vim pregar esperança. Eu vim pregar a palavra do Senhor. Deus é o Deus do já. Sim, eu creio. Eu creio. Quando é que Deus é o Deus do já? Basta a gente chegar e determinar. Será, eu quero agora, já, determina a minha bênção agora. Eu fico imaginando se Jó, por toda a tribulação que Jó passou, se Jó teria dito: Senhor, eu não aguento essa enfermidade, eu quero a minha cura agora, já. Havia um propósito de Deus na enfermidade de Jó, na tribulação de Jó. Fica a pergunta no ar. Desculpa eu falar a verdade, por acaso me fiz inimigo de vós por lhes falar a verdade? Eu espero que não. Acompanhe a palavra, e se eu pregar fora da palavra, você pode e deve me advertir. Agora, se eu pregar na palavra de Deus, receba em nome de Jesus, porque eu não vim aqui com um saco cheio de bênção para distribuir, não. Não é assim, não. Não é de rolo, não. Não é de bolo, não. Deus é o Deus do já. Mas como é que Ele é o Deus do já? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Vamos ler o verso 49. Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler agora somente o verso 49, para introduzir o nosso estudo de hoje. O Deus do já. E assim nos diz a palavra do Senhor. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Poderoso Deus e amado Pai, Senhor, eu sei que Tu és o Deus do já, Senhor. Eu creio que Tu és o Deus do agora, o Deus do imediato. Mas Pai, em nome de Jesus, abra os corações dos irmãos que aqui vieram trazidos pelo Teu Espírito esta noite, Pai, para que nós possamos exercer, Pai, uma fé autêntica, uma fé genuína, uma fé verdadeira que nos leve realmente para o caminho de Canaã, para que um dia, Pai, possamos estar
sendo recebidos por teu Filho e sermos apresentados a ti, Senhor. Eis aqui, meu Pai, a minha noiva. Nós queremos subir, Senhor, e por isso nós precisamos nos alimentar da tua palavra genuína, da tua palavra verdadeira. Nós precisamos e queremos, Senhor, exercer uma fé verdadeira, uma fé autêntica, uma fé que não nos leve a brincadeira, uma fé que não nos leve, Senhor, a varinha mágica, a palavras mágicas. Senhor, nós precisamos sentir na tua casa, Pai, o fogo que vem do alto, o fogo que é produzido no céu, e jamais vamos querer, Pai, nos iludir com o fogo produzido aqui pelo homem, porque só é o fogo que limpa a nossa alma, é o fogo que vem do céu, que vem de ti, Pai. E nesta noite eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Abra os nossos olhos espirituais para que possamos ver a verdade na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Como é que Deus é o Deus do já? Em que situação? Nós vamos comparar a história de 3 cegos que foram todos curados por Jesus. Os 3 receberam a cura, nenhum ficou sem ser curado pelo Senhor. 3 cegos e todos carecendo de uma bênção. Cegos, será que é o que nós somos? Cegos espirituais, mas que nessa noite o Espírito do Senhor venha abrir os nossos olhos. O primeiro cego, abra sua Bíblia no Evangelho de João. Nós vamos ler no capítulo 9, os versos de 1 a 7. João, capítulo 9, verso de 1 ao 7. O primeiro cego, o cego de nascença. Esse era cego de nascença, nunca tinha visto, nasceu cego e ia morrer cego se Jesus não tivesse passado por aquela vida. Assim diz: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Percebeu? Jesus ia caminhando e Jesus foi quem viu o cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. E agora atenção para o verso 6. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Irmãos, ele era cego de nascença. Jesus ia passando e viu ele no caminho, parou, aplicou saliva com terra nos olhos dele e o mandou lavar-se no tanque de Siloé, que ficava distante de onde eles estavam. O cego foi, se lavou e enxergou. Segundo cego, Marcos capítulo 8, versos do 22 ao 26. Marcos capítulo 8, versos do 22 ao 26. Apresento-lhes o segundo cego nesta noite. Então chegaram a Betsaída e lhe trouxeram um cego. Olha aí, irmãos, vamos começar a comparar. Lembra? O primeiro cego, o que aconteceu? Jesus ia passando e Jesus foi quem viu. O segundo cego, que interessante, chegaram a Betsaída, ou Betsaida, e lhe trouxeram um cego. Ah, esse aqui foi trazido na presença de Jesus. Fizeram o quê? Rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, olha que interessante, o que é que Jesus fez? Levou-o para fora da aldeia. Isso é muito significativo, meus queridos. Jesus levou ele para onde? Fora da aldeia. E aplicando-lhe o que? Saliva. Ele pegou terra também? Não. O outro foi saliva com terra.
Nesse aqui foi só saliva, já diminuiu a terra. E de diferente, levou ele para fora da aldeia. Estão entendendo como foi diferente esse tratamento aqui? Levou-o para fora da aldeia e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: fez alguma coisa? E na mesma hora, diz aqui no verso 24, que este, recobrando a vista, se ele recobrou, queridos, ele não era cego de nascença, amém? Esse aqui havia enxergado antes e perdera a visão, porque ninguém recobra alguma coisa que não tivesse antes. Então este tinha a visão e perdeu. Diz a palavra que este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Irmãos, esse homem já tinha enxergado antes. Ele reconhecia árvore, mas ele estava confundindo árvore com gente. A visão dele estava ainda embaralhada, amém? Estava embaralhada. Ele já tinha visto antes, ele sabia. O cego de nascença nunca tinha visto uma árvore. Para ele tudo era novidade. Mas esse aqui, o de Betsaida, não. Este aqui já havia visto perder a visão, certamente em algum acidente, e recobrou. Mas num primeiro momento, ele recobrou a vista, vendo embaraçado, vendo homens como se fossem árvores. Primeiro, que homem não se parece com árvore. Segundo, que árvore não caminha. Ele estava nesse primeiro momento vendo tudo embaraçado, tudo embaralhado. E o que é mais interessante, quem é que estava na frente dele, impondo as mãos nele? Jesus. Qual era o homem que estava mais próximo dele? Jesus. Então ele estava tendo uma visão distorcida de quem? De Jesus. Visão distorcida de Jesus, num primeiro momento. Continuamos. Então, o que diz a Bíblia? Novamente lhe pôs as mãos nos olhos. Agora foi só as mãos, não passou mais saliva. E ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia, agora sim, de modo perfeito. Aleluia. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Primeiro ele disse, ele fez o quê? Pegou ele pela mão e levou para onde? Para fora da aldeia. Quando curou, restabeleceu completamente, o que ele disse? Vai para casa, mas não entres na aldeia. Vamos ver daqui a pouco isso. Apresento-lhes o terceiro cego. Vamos para Marcos capítulo 10, verso 46 até o 52. Marcos 10, 46 ao 52. Apresento-lhes o terceiro cego. Esse é muito conhecido. É o cego Bartimeu. Cego Bartimeu. Todo mundo conhece o Bartimeu. Esse aqui tem música dele, de tudo que é jeito. E diz assim a palavra do Senhor: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Torne a ver. Bartimeu já havia enxergado também antes. Ele não era cego de nascença. Ele pediu para ver outra vez. Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Muito bem, o que é que nós vimos aqui? Primeiro, Jesus deixou alguns sem curar? Não, Jesus curou todos. Mas para cada um, irmãos,
ele deu um tratamento diferente. Não foi verdade? Não chama a sua atenção isso? Por que que Jesus deu um tratamento diferente para cada um? Qual é o diferencial aqui? A fé. A fé, este é o segredo. Você quer conhecer o Deus do já? A chave da vitória chama fé. Vamos adiante? O cego de nascença, ele estava ali. Ele era cego de nascença e estava totalmente alheio à passagem de Jesus. Essa é que é a verdade. Porque a Bíblia não diz que ele gritou. A Bíblia não diz que alguém levou ele até a presença do mestre. O que a Bíblia diz, que nós ressaltamos aqui, é que quem foi que viu o cego? Foi Jesus. Jesus teve compaixão dele, se aproximou dele e lhe restaurou a visão. Esse homem tinha alguma fé em Jesus? Tinha ou não? Ele demonstrou fé no primeiro momento. Ele nem clamou por Jesus. Jesus estava passando, ele não estava nem aí. Ele não tinha a menor fé, ele não acreditava em Jesus. Então, o que foi preciso Jesus fazer? Primeiro, trazer esperança para ele. Segundo, trazer fé para aquele homem. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aquele que se aproxima de Deus, aquele cego, Jesus se aproximou dele. Ele estava num primeiro momento acreditando em Jesus. Ele nem sabia que Jesus existia. Como é que Jesus ia ser naquele momento? Pensa comigo, o Deus do já. Meu irmão está entendendo? Aquele homem não tinha fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Foi preciso o quê? Era preciso estabelecer a fé naquele coração. Ele precisava acreditar em Jesus. Aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, aqueles que o buscam são abençoados. Mas primeiro tinha que despertar a fé. Qual foi o tratamento que Jesus deu para esse homem? Saliva, misturou na terra, fez um lodo, passou nos olhos do cego, mandou que ele fosse até o tanque de Siloé. Ele foi, passou trabalho, mas com a fé no coração. Ele enfrentou toda uma jornada até o tanque de Siloé, e a esperança e a fé estavam acesas em seu coração. Por isso, Deus não foi neste momento o Deus do já. Estamos começando a entender. Você já está entendendo quando é que é o Deus do já, que responde já as nossas petições. Sem fé, este homem não tinha fé. Então foi preciso Jesus tratá-lo desta forma. Você que ora, que pede, mas de repente a tua fé é bem menor do que um grão de mostarda, e a bênção demora para chegar, e você diz: eu não creio no Deus do já. Todo dia eu pego a chave da vitória, mas chego em casa, essa chave não funciona. O problema não está aqui, o problema está em você. Qual é o tamanho da tua fé? Como é que você está exercendo essa fé que Jesus pode realmente mudar a situação? Pensa comigo, esse Jesus que havia ressuscitado Lázaro, Jesus que fez andar o paralítico de Betesda, Jesus que transformou água em vinho, Jesus, será que não tinha poder simplesmente para dizer para aquele homem: vê, e ele começar a ver? Jesus não tinha poder? Tinha. O problema estava em Jesus ou estava no homem? Estava no homem. Era preciso despertar a fé daquele homem. Ao ouvir então a palavra de Jesus dizendo: olha, eu vou te passar aqui esse lodo, vai lá no tanque, te lava aqui, você vai começar a enxergar. O que aconteceu? Ele ouviu a palavra de Jesus. E Romanos capítulo 10, versículo 17 nos diz: de sorte que a fé vem pelo quê?
pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Como é que foi despertada a fé no cego de nascença? Porque ele ouviu a palavra de Deus, acreditou, ele foi, fez tudo direitinho que Jesus mandou e recebeu a sua bênção. Irmão, ele não ficou sem receber a bênção, mas teve um tratamento diferente. Como é que terminou a cura dele? Em João capítulo 9, versos do 35 ao 38. Vamos adiante lá para a gente ver como é que terminou a cura do cego de nascença. Ele passou por um bocado de trabalho. Se você for ler em casa depois, todo o contexto, você vai ver que os fariseus perseguiram ele, expulsaram ele do templo. No verso 35 de João 9, diz o seguinte: ouvindo Jesus que o tinham expulsaram ele do templo, encontrando, lhe perguntou. Olha que coisa interessante, está aqui a prova de que Jesus despertou a fé naquele homem, e só o curou depois que ele creu. Jesus encontrou ele mais tarde, dias depois, e Jesus perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? No 37, e Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele. Aí ele olhou para Jesus, reconheceu: foi este que me curou. Então ele disse o quê? Eu creio, Senhor. E fez o quê? O adorou. Irmãos, como é que estava a situação desse homem no começo, irmãos? Ele estava lá parado na beira do caminho, Jesus estava passando, e ele estava nem aí para Jesus. Mas Jesus se aproximou, despertou a fé naquele coração. Quando ele creu, deu a bênção, e ele passou a ser um adorador de Jesus. Aleluia! Vamos adiante. Marcos capítulo 8, verso 23. É um passeio pela Bíblia. Marcos 8, 23. Vamos voltar agora para o segundo cego, o cego de Betsaida. Marcos 8, verso 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Qual a diferença desse para o outro? O outro, Jesus tomou a iniciativa. Esse aqui chegou até Jesus. Qual é a palavra aqui que nós poderíamos empregar? Trouxeram ele à presença de Jesus, rogando para que Jesus o curasse. A palavra aqui é intercessão. O primeiro, Jesus tomou iniciativa. O segundo, nós temos um caso de intercessão. Pessoas intercederam a Jesus por aquela vida, do mesmo jeito que nós fazemos quando oramos pelos outros. Jesus, eu te peço, cura meu pai, cura minha mãe. Isso é intercessão. Fizeram intercessão por este cego. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Por que levou para fora da aldeia? Irmãos, muitas vezes é preciso a gente sair do nosso meio. Sair do nosso meio. Porque no nosso meio, muitas vezes impera a incredulidade. E na incredulidade, o Deus do já não opera. Era um caso de intercessão. Quem é que estava tendo fé em Jesus? Era o cego ou eram as pessoas que levaram o cego até lá? As pessoas. Amém. A igreja está acompanhando. Quem tinha fé não era o homem. Então, o Deus do já podia atuar naquele primeiro momento? Podia ou não podia? Podia, se ele quisesse. Deus pode todas as coisas, mas tudo é possível ao que crê. Havia intercessão, mas o homem precisava também ter a sua fé despertada. Mas ele já estava numa condição melhor do que o cego de nascença, porque diferentemente, ele concordou em ser levado até a presença de Jesus. O outro não estava nem aí. Então o que é que Jesus fez? Vamos ver. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Entender a questão de levar para fora da aldeia? Tirar do meio da incredulidade. Porque as pessoas que estavam lá, as outras, iriam atrapalhar aquela cura. Iriam ficar dizendo: isso é besteira, você está perdendo seu tempo, não creia nisso, isso é bobagem. Não é assim que acontece com você muitas vezes? Saia da tua aldeia.
que pode ser o teu local de trabalho, a tua aldeia pode ser o meio social que você vive, a tua aldeia pode ser tua própria casa, tua própria família não acredita, não crê e fica te colocando palavra de desânimo. É preciso sair da aldeia. Então ele levou para fora da aldeia. E olha o tratamento como foi diferente. Aplicou saliva aos olhos. Não foi preciso terra. Ele levou para fora da aldeia para poder tratar ele lá como só ele, Jesus. Irmã Francinete ainda há pouco dizia aqui, e eu glorificava o nome do Senhor, porque ela falava em intimidade com Deus, intimidade com Jesus. Aquele homem foi levado para fora da aldeia para ter um encontro só ele e Jesus. Ele precisava, a partir de então, ter intimidade com Jesus. Por isso ele saiu do meio dele, que ele vivia, saiu de perto das outras pessoas, e foi ele e Jesus. Aí ele passou a ter um encontro com Jesus, intimidade, fora da aldeia. Jesus, com isso, com essa intimidade que ele passou a ter com Jesus, a igreja, Jesus mudou o tratamento, passou saliva nos olhos só, impôs-lhe as mãos, e ele começou a ver as imagens distorcidas. É lógico, o Deus do já, a cura não era completa naquele momento, mas meu irmão, o Deus do já, ele já começou a operar naquela vida. Você pensa que ainda não recebeu a tua bênção por completo? Porque o Deus do já está trabalhando, mas tem um tempo, porque ele primeiro quer que você tenha intimidade com ele. Irmãos, não adianta, sem intimidade com Deus, você pegar carona na fé dos outros, não vai adiantar nada. Você que tem que ter a experiência, e ela é pessoal, ela é intransferível. Esse aqui da intercessão era o tal, aquele que diz: orem por mim, orem por mim. Quanta gente tem assim, que fala: pastor, ora por mim, eu estou precisando. Amém, meu irmão, eu vou orar por você. Mas você está orando? Você está se lembrando de buscar a tua intimidade com Deus? Ora por mim, ora por mim. Esse caso. Então o tratamento já foi bem diferente do que o outro. Passou saliva, começou a tratar, né? Está entendendo que houve aí um período de tempo? Levou algum tempo. Esse cego foi curado em 2 etapas. Ele começou primeiramente a ver as coisas distorcidas. Enquanto ele via as coisas distorcidas, isso acontece com a gente. Às vezes a gente começa a ter uma certa intimidade com o Senhor e começa a receber a bênção e já achamos que não precisamos mais. Ele poderia aqui ter dito: amém, obrigado, eu estou vendo mais ou menos, mas já é uma bênção, já estou legal. Mas Jesus, quando dá a bênção, ele quer dar por completo. Por isso ele tratou daquele homem. Meu irmão, minha irmã, Deus está te tratando porque ele não quer te dar a bênção pela metade. Deus está te tratando. Nós precisamos estar alinhados com Deus, intimidade, alinhado, seguir os caminhos. Nós vamos ver aqui mais adiante que ele fez o quê? Ele precisava ter a sua fé aumentada para que visse tudo claramente. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, nós vemos: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, a fé é um dom de Deus. Enquanto Deus estava tratando aquele cego, Deus estava lhe dando o dom da fé, estava aumentando o dom da fé naquele homem. E diz: isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé é um dom de Deus. E se a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, enquanto Jesus estava tratando dele, botou saliva e tocou de novo, ele estava conversando, então estava aumentando a fé daquele homem, e ele finalmente recebeu o segundo toque. Em Marcos 8:25 diz: então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia.
Nós vamos ver no finalzinho por que ele disse para ele não entrar na aldeia. O segundo toque, o homem já estava com a fé totalmente em ordem, e aí o Deus do já operou. E nós, queridos, a nossa ignorância espiritual, será que não está nos impedindo de receber o segundo toque? Será que nós não estamos querendo desistir após recebermos um pedaço da bênção e já estamos pensando em sair fora? Tem o segundo toque esperando por você. Como é que está a tua fé? Como é que terminou a cura? Em Marcos 8:26 disse que mandou Jesus embora para casa: não entres na aldeia. Irmãos, esse homem, inicialmente ele teve fé, um pouquinho, né? Porque ele concordou em ser levado pelos outros. Se ele concordou, ele estava tendo um pouco de fé. Era um pouco mais do que o cego de nascença. Ele foi curado? Foi. Jesus não deixou de atendê-lo. E agora essa pergunta aqui: a Bíblia diz que ele seguiu Jesus? A Bíblia não diz nada que ele seguiu Jesus. Interessante. O cego de nascença o adorou, mas esse aqui, a Bíblia não diz nada. Se não diz, ela omite, provavelmente ele não seguiu Jesus. Vamos ao terceiro caso, que é o caso de Bartimeu. Bartimeu, em Marcos 10:47, diz o seguinte: e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Irmãos, nós já vimos dois casos antes. O primeiro, Jesus chegou até ele. O segundo foi levado por intercessão. O terceiro, cego, estava sentado na beira do caminho. Qual foi a atitude dele quando ele ouviu dizer que Jesus estava passando? Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Esse homem tinha fé em Jesus? Total. Bastou ele saber que Jesus estava ali, e ele não perdeu a oportunidade. E as pessoas diziam: cala a boca, ele não vai te ouvir, fica calado. E ele não deu bola para aquilo não. Ele sabia que Jesus estava ali, ele tinha fé. E Jesus, aí sim, esse é o Deus do já. O que foi que Jesus fez? Mandou chamar. Chama, aquele lá tem fé em mim. Aquele eu não preciso botar saliva, aquele não preciso misturar com barro, é ele, eu não preciso mandar se lavar em Siloé, eu não tenho que levar para fora da aldeia, eu não tenho que tocar duas vezes. Eu sou o Deus do já, para aqueles que acreditam piamente em mim. Chama ele aqui. O que tu queres que eu te faça? Que eu veja. Então vê, a tua fé te salvou. Ele recebeu não só a cura, mas também a salvação. Ele recebeu muito mais do que ele havia pedido. Ele só pediu para ver, mas Jesus só faltou dizer: grande é a tua fé. Vê, a tua fé te salvou. Este é o Deus do já. Deus é o Deus do já. Para o cego de nascença, que não acreditava em Jesus, eu podia dizer 1 milhão de vezes para ele: abre a tua mão, pega a chave da vitória. E eu peguei a chave da vitória, mas sem fé, irmãos. Está entendendo? Quando é o Deus do já, você quer receber a chave da vitória? Receba, mas tenha fé no Senhor Jesus. Tenha fé, entregue a sua vida. Nós podemos sim tomar posse da vitória quando, irmãos, você tem a resposta no seu coração. Deus é o Deus do já, sim, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vimos aqui, queridos, Bartimeu tinha fé? Sim. Foi curado? Sim. Ele seguiu Jesus? Aleluia. Diz: imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Este é o crente fiel, este é o crente verdadeiro. Ele esperou, sabe lá quanto tempo, mas ele tinha sua fé viva. E quando Jesus chegou na sua vida, ele começou a clamar e foi abençoado. O Deus do já chegou para lhe dar a vitória. É preciso sair da aldeia. O que é a aldeia? As nossas convicções religiosas.
Eu nasci nessa religião e vou morrer nessa religião. Muita gente diz isso. E morre mesmo. E vai para o inferno. Morre e vai para o inferno. Porque não conheceu o Deus verdadeiro. Porque não expressou sua fé no Deus do já. Deus do já existe sim. Sair da aldeia é sair do contexto social em que vivemos. Meus amigos vão rir de mim. Não ouça essas palavras de desânimo. Do convívio familiar, Mateus capítulo 10, verso 37. Receba, igreja. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Dos três, quem é que demonstrou interesse em seguir Jesus? O de Betsaída adorou Jesus. Se você já conseguiu ter uma intimidade com Jesus fora da aldeia, se você já conseguiu, siga a ordem de Jesus. Não entre na aldeia, não volte para a aldeia, não volte para o mundo, meu irmão. O mundo é isso. Se você já teve uma intimidade, não volte para o mundo. Jesus está lhe lembrando nesta hora. Fora da aldeia, você teve uma intimidade comigo, e foi lá, nessa intimidade, meu filho, que eu te curei. Não volte para a aldeia. Se você voltar para lá, você perde a intimidade comigo, você perde a comunhão comigo. Meu irmão, não queira somente a bênção, queira o dono da bênção no seu coração, porque o dono da bênção, ele não tem só uma bênção para você, ele tem todas. Ele tem todas. Você certamente sabe que necessita de uma bênção, mas pense bem, essa pergunta é fundamental para a tua vida. Saia daqui com a resposta clara na sua vida, que essa palavra entre no teu coração. Você quer uma bênção? Levanta a mão. Quer mesmo? Aleluia. Quer uma bênção? Então fecha a tua mão, receba a bênção. Agora responde, como é que você está buscando Jesus? Você está buscando Jesus indiferente, como cego de nascença? Você está buscando Jesus somente através da intercessão? Orem por mim, e você não faz nada? Os outros é que tem que fazer por você? Ou você está fazendo como o cego Bartimeu? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse é o Deus do já. Como você estiver procurando Jesus, é assim que Ele vai te tratar. Para terminar, como era o nome do cego de Betsaida? O cego de Betsaida, a fé dele era pequenininha. Como era o nome do cego de nascença? Ninguém sabe. Esse mesmo é que não tinha fé. Agora, qual foi que deixou seu nome escrito no livro da vida? Todo mundo até hoje conhece o nome dele. Ele era um crente salvo. O nome dele está no livro da vida para a eternidade. O nome dele era Bartimeu. Amém? Fique surdo para as palavras de desânimo. Lance fora, como Bartimeu lançou a capa e foi correndo para Jesus. Lance fora a capa da incredulidade. Lance fora a capa do desânimo. A mensagem que Jesus mandou para Bartimeu é a mesma que Ele manda agora para mim e para você. Tem bom ânimo, levanta-te. Ele te chama, igreja. Ele te chama, igreja. Ele te chama, tem bom ânimo. Levanta, finalmente chegou para você a chave da vitória. Que Deus te abençoe. Perdoar meus pecados.